Agora chegamos ao meu processo favorito. Esta é a fase principal da decoração. Os pedaços de pasta de açúcar já pintados estão prontos. Agora vou trabalhar sem luvas, como já disse, por causa das mãos quentes. Vamos precisar de pasta de açúcar branca, já colorida. E claro, vamos precisar dos nossos escrutadores. E a segunda parte dos escrutadores, ou seja, são os carimbos onde vamos colocar a pasta de açúcar. Vou também mostrar elementos que podem ser usados a partir de moldes. Aqui os moldes podem ser absolutamente variados. Flores, alguns laços, por exemplo. Isso já fica ao critério da vossa imaginação. Posso dizer que todos os moldes pequenos que antes não usava, agora estão a ser muito utilizados precisamente porque adiciono estes elementos. A nossa coleção vai ser muito minimalista, autossuficiente, mas vou mostrar os elementos, explicar como os montar e claro que poderão ser usados facilmente por quem gostar, seja nesta coleção ou noutra qualquer. Não há qualquer dificuldade nisso. Também será indispensável um ferro destes que vai ser necessário para a pasta de açúcar. Uma esteca para pasta de açúcar também deste tipo, ou seja, com uma parte plana para facilitar o manuseamento da pasta de açúcar. E também seria bom que o outro lado tivesse um gancho afiado como este. Também vou mostrar como remover os excessos, caso apareçam. Vai ser necessário também amido de milho e um pincel macio. Um pincel de maquilhagem para blush serve perfeitamente. Aqui aconselho, não precisa ser de maquilhagem, pode ser qualquer pincel fofo, mas escolha o mais fofo de todos. Posso dizer que é preferível que seja de cerdas sintéticas, porque as naturais largam pelos. Mesmo que não veja, acabam por ficar na comida, por isso é melhor optar por sintético. Também vai precisar de um rolo prático pequeno e de 2 pincéis. Eu tenho deste tipo, são pincéis normais de pintura. Vão ser necessários para criar os efeitos de salpicos. Corante preto, que já diluí em vodka, ou seja, está líquido para os salpicos e também dourado. Aqui ainda não estão totalmente misturados, mas vamos mexendo conforme for preciso durante a utilização. E um pincel pequeno e fino para os detalhes mais pequenos. Então, vamos começar. Vamos começar com a paleta de tons quentes. Agora vamos fazer como eu gosto muito de abordar o laço. O nosso laço inclui tons quentes, bege e elementos em pêssego. E também os nossos tulipões têm uma paleta de cores semelhante. Por isso, agora vamos fazer e preparar logo várias peças de uma vez. Portanto, reparem, para os laços vamos precisar de um gradiente. Como é que isso se faz? Ou seja, é claro que quando estamos, por exemplo, a trabalhar com algo que vamos pintar, é sempre muito prático colorir, dar um tom. Aqui o princípio do trabalho com o carimbo é o seguinte: a primeira coisa que temos de fazer é, sem dúvida, não tenham medo de usar bastante amido de milho. Depois, tudo isso sai facilmente com um pincel, mas agora é mesmo necessário. O mais importante é ter em conta um detalhe fundamental ao trabalhar com carimbos, quer os comprem em marketplaces, quer os imprimam vocês próprios a partir de um modelo na vossa localidade, cidade, onde quer que vivam. O principal é que tenham uma particularidade: quando acabados de imprimir, não aderem muito bem à pasta de açúcar ou à pasta de modelar. Ou seja, é preciso trabalhá-lo um pouco. Como fazer isso sem estragar a pasta colorida? Porque, claro, se não sair bem, isso vai acabar por estragar a cor. Descolar uma coisa da outra não é uma prática muito recomendada. Por isso, primeiro passo o carimbo algumas vezes apenas em pasta de açúcar branca, com todos os elementos necessários. Ou seja, tal como vou fazer agora com a cor, quando se preenchem separadamente certos elementos e depois são impressos no conjunto. O mesmo deve ser feito algumas vezes apenas com pasta de açúcar branca ou pasta de modelar para, digamos, amaciar o carimbo. Infelizmente, de outra forma só vai complicar o seu trabalho. 2 vezes já será suficiente e à terceira vez já vai funcionar como deve ser. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que é preciso tratar muito bem esta superfície, onde vão ser colocados os elementos com amido de milho. Aqui, volto a repetir, não tenham medo dele. Tudo o que ficar depois no padrão, tudo isso será removido com um pincel macio, não vai ficar nada, não vai colar, nem interferir.
Agora começamos pelos elementos mais simples. Fazemos o centro. Assim mesmo, vou misturar um bocadinho. O mais importante é não tentar pôr demasiado de uma vez, ou seja, para não ter de retirar o excesso. Aqui é melhor, especialmente em elementos tão pequenos. Agora vou acrescentar um pouco de amido de mis aqui, porque, mais uma vez, as minhas mãos, pessoal, são muito quentes. Infelizmente, elas aquecem isto tudo. Portanto, vejam, agora colocamos. Vê, ficou logo com mais do que devia. Como é que tiramos o excesso? Pressionamos e fazemos assim, disponho. E aqui também. Isto pode ser feito com a parte afiada. O mais importante, aqui está. E tiramos. Isto colocamos de lado novamente. O mais importante, reparem, todas estas veias que ficam aqui devem estar limpas, devem permanecer limpas. Se ficarem sujas, isso depois vai notar-se ao estampar na base branca ou noutra base qualquer. No fundo, vai ficar com um aspecto muito sujo. Isso não se pode fazer de maneira nenhuma. Agora, com a mesma cor, preenchemos estes elementos aqui. Aqui é prático, enrolamos a salsicha assim e ajudamos com o dedo, ajustando um bocadinho para dentro. Assim mesmo. Também não pressionamos demasiado, não é preciso carregar muito nem sentar-se em cima. Ou seja, apenas colocamos lá dentro a pasta de açúcar. Voltamos a enrolar. Aqui, esta parte mais estreita é mesmo muito útil. Assim mesmo. Agora, aqui nesta parte, gostava de fazer um gradiente. Como é que o vamos fazer? Não é preciso misturar demasiado as diferentes partes da pasta de açúcar. Pegamos, mais ou menos, sim, em pequenos pedaços, um de cor pêssego e agora um de cor rosa. Ou pode ser tudo, depende de qual cor quer que sobressaia mais pêssego ou mais rosa. Misture bem. Ou seja, como podem ver, está a rachar um bocadinho. Isto é algo que pode acontecer com a pasta de açúcar. A pasta de modelar também pode comportar-se assim. Mas não há problema nenhum. Isto acontece porque adicionamos amido de milho quando misturamos as cores. Se continuarem a amassar e misturar, isso desaparece. Fazemos assim bolinhas. Agora, com as bolinhas pequenas, enrolamos assim uns rolinhos, uns pauzinhos e juntamos. Uma vez. Juntamos. E depois, como podem ver, amassamos ligeiramente assim. E aqui é igual. Juntamos e na junção amassamos ligeiramente. Agora escolhemos de que lado gostamos mais. Ou seja, aqui vai haver mais cor de pêssego, aqui vai haver mais escuro e aqui fica mais ou menos equilibrado. E agora, reparem, agora é preciso colocar. Cortamos logo a parte mais grossa, porque aqui e aqui não vai ser precisa. Não deitem fora, porque estes elementos podem ser úteis, por exemplo, nos tulipas. Todos. E agora colocamos aqui. E como temos um pedaço grande, pressionamos, fazemos este movimento de disponho. E retiramos. O PS. Aqui. E assim tiramos o excesso. Vejam, aqui a nervura ficou suja, por isso limpámo-la. Afastamos isto tudo. Agora aqui também assim, também colocamos. Assim. Pressionamos. Se quiserem que a mistura tenha uma transição menos marcada, mais suave, então podem pressionar mais esta junção da pasta de açúcar de uma cor com a outra. Aqui também limpamos tudo isto. É mesmo importante limpar tudo isto. Se a borda for fina, pequena, simplesmente empurramos para dentro. Assim podem ajudar-se com o dedo. Podem usar o dedo para ajudar. Assim. Todos. E ficou assim com esta transição.
Por agora, deixamos isto de lado. E aqui, onde há mais cor, vamos colocar o tom mais escuro. O mais importante quando estão a trabalhar é que devem ver, ouvem este som no estalo. Ou seja, se depois disto ainda for possível pressionar, eu amasso um pouco mais a pasta. Tendo em conta que as minhas mãos também ficam coladas, ainda as polvilho um pouco com amido para amolecer. O mais importante é que não se estique, mas sim que se rasgue. Se ela se esticar, depois simplesmente não vão conseguir espalhar normalmente este pedaço de material, a pasta de açúcar. Ela não vai marcar bem no pano, vai ficar presa. Aqui estão os excessos. Vejam, aqui é um alto, isto é a mais, não precisamos de tanto. Mas depois, se houver material a mais aqui, quando forem estampar, ele vai começar a sair para fora e estragar toda a beleza. Ou seja, vai ficar com um aspecto descuidado. Então, podem usar o mesmo material. Ali havia mesmo muito, não era? Aqui é um pedacinho pequeno, vejam, assim conseguimos empurrá-lo quase todo para aqui. Com este movimento, esticamos o material. Aqui também podem remover o excesso desta forma. É precisamente para isto que este biquinho é útil, todos estes detalhes finos. Além disso, vejo aqui também que está a sair para fora assim. Excesso. Excesso é sempre mau. Assim mesmo. Pronto, está feito. Outro ponto importante, reparem se estiverem a trabalhar, por exemplo, com uma cor, como agora, que também vamos usar nos tulipas. Não carimbem logo o carimbo que prepararam, basta cobri-lo com uma película e pronto, porque a superfície vai secar de qualquer maneira. Depois vamos certamente umedecer novamente, aqui não é preciso usar álcool, nem vodka, nem nada disso. Não, água normal será mais do que suficiente. Agora vou tirar isto assim, aqui, e agora vamos acabar aqui os nossos tulipinhas. O mesmo procedimento, tratamos tudo muito bem, cuidadosamente, com bastante cuidado, com amido. Pronto, agora colocamos aqui. Se houver uma pequena rotura, não faz mal, colocamos ali um pequeno fiozinho. Assim, simplesmente pressiono-o bem para dentro. Então, aqui deste lado. Ou seja, reparem, podem colocar um pedaço maior e depois retirar o excesso, depende do que for mais prático para cada um. Ou então podem pôr um pedaço pequeno e simplesmente distribuí-lo ali. Mais uma vez, isto é tudo uma questão de conveniência. Aqui, esta parte é bastante delicada. Então, o único cuidado é misturar bem para que não haja fissuras nas juntas da peça quando a colocamos. Também, como podem ver, coloquei do lado de fora, ou seja, deste lado que está virado para nós, mas não faz mal, isto é o avesso. O mais importante é que não apareçam essas irregularidades e imperfeições. Especialmente do lado que vai ficar visível.
Agora vamos adicionar aqui mais um pedaço um pouco mais escuro. Também o vamos amassar um pouco. Então, é muito mais prático aplicar quando se tem algo exatamente do tamanho certo. Ou seja, se tiver um espaço estreito, enrola um cordãozinho, será muito mais fácil do que se tentar colocar uma placa e depois tentar enfiar essa placa lá dentro. Aqui pode-se remover o excesso. E agora no segundo tulipa. Aqui temos. Vai. Aqui uma parte clara. Removemos. Se aqui ficou um pedacinho a mais, não há problema, pode deixar. Aqui apanhamos o pedaço que sobrou com o laço, com o gradiente. Está chegando. Para aqui, adicionamos. E deste lado já se pode fazer sem gradiente, mais escuro. Como vêem, é preciso mesmo muito pouco material. Todos estes pedacinhos que vos sobram, não se apressem a deitá-los fora. Podem ser utilizados se estiverem a trabalhar com vários carimbos ao mesmo tempo e não um de cada vez. Especialmente se estiverem bem escolhidos na mesma gama de cores. Então é mesmo muito prático. Todos estes pedaços também podem, o que está aqui misturado, pode ser logo misturado e guardado. Mas também sem exageros. Deixem assim, porque pode ser que ainda venha a ser preciso. Ao trabalhar, já existe aqui um certo gradiente. Agora só falta cobrir o laço. Aqui só falta trabalharmos com a cor verde. Nos laços não precisamos da cor verde. Assim mesmo. Aqui um bocadinho. Vejam, se isto ficar muito cheio e não houver espaço para colocar o elemento, podem tirar um pouco do amido de milho dali. Mas este bocadinho que vamos colocar, só um pouco. Assim, mergulhar no amido de milho e depois encaixando-o. Então, aqui pode-se fazer o mesmo. Por cima. Então aqui está. Puxamos. Aqui também, lembrem-se, não precisamos de excessos. Assim mesmo. Ainda há aqui uma folha. Aqui temos um elemento fino e delicado. É esta. Perninha. Vejam, para os mais ousados, pode-se colocar ali. Mas, como disse, é preciso retirar bem de lá. Todo esse amido de milho para que não fique lá dentro. E colocar lá dentro o cordãozinho de pasta de açúcar passado no amido de milho. Ou se tiverem dificuldades com este elemento, não se preocupem quando forem trabalhar o fundo geral. Ou seja, podem deixá-lo vazio. Quando estiverem a fazer o fundo geral e depois usarem o carimbo para criar relevo, ele vai preencher-se automaticamente com a base branca. Ou com outra base da cor que escolherem. Depois, simplesmente podem tintá-lo tranquilamente com o elemento dourado. Vamos utilizar elementos dourados nesta coleção. Tudo isto vamos remover, aqui não pode haver sujidade de maneira nenhuma. Então,
Pronto, vou deixá-lo no deserto. Vou mostrar uma coisa. Vou tirar todo o amido dali. Removemos todos os excessos de anido. Agora já podemos começar a trabalhar logo com vários carimbos. Aqui está tudo pronto. Por agora tapamos-os, assim mesmo. E agora é preciso estender a base branca, o fundo branco. E para carimbo e fixar, também vamos precisar de água potável normal.